Bem-vindos ao canal Luz do Conhecimento. Meu nome é Paulo. Venho através de meses fazer a narração do Epa, da cultura védica, Bhagavad Gita, na qual Krishna, a suprema personalidade de Deus, se mostrou presente nesse mundo, estando entre uma batalha, entre uma família, por uma herança manchada de sangue, se colocou entre os dois exércitos, fazendo assim uma luta épica entre o bem e o mal, na qual orienta o arqueiro Arjuna, um devoto, dotado de sabedoria e renúncia, ensinando o caminho do desapego e cumprindo com seu dever no mundo material. Então, aqueles todos que estão acompanhando, eu agradeço muito por esse trabalho que estou fazendo, né? E espero que vocês, né, que já conheciam ou que estão conhecendo agora, que se adentrem dentro mais dessa grande filosofia que nos mostra que a verdade absoluta é uma só. Você pode chamar de Deus, de Krishna, Buda, do que for, mas ela está presente além do nosso conhecimento mundano, além dos nossos olhos mundanos, e nos guia até essa própria suprema forma, que ela é primordial dentro de nós. Ela é a própria alma que nos dá a vida, né? Então, obrigado a todos por assistir. Iniciaremos agora o 18º canto, Caminho da Renúncia, com o Agyana Timirandasya Jnanam Janan Chalakaya Katuru Militanyena Tasmai Siri Kurave Namaha. Canto 18, o Caminho da Renúncia. Disse Arjuna: ó Hirikesha, ó destruidor do demônio Kishi, ó tu de poderosos braços, quero saber a verdadeira natureza do sannyasa e do Tyaga também. Disse o bendito Senhor: os sábios opinam que sannyasa significa a renúncia aos atos que se fazem buscando o mérito, e Tyaga, segundo eles, é renunciar aos frutos de todo tipo de ação. Certos pensadores declaram que, como todas as ações são más, se deve abandoná-las, enquanto que outros opinam que não se deve renunciar aos cultos e às práticas de caridade e austeridade. Ó melhor dos Bharatas, ouve de mim a última verdade sobre a renúncia dos frutos das ações, porque, ó melhor dos homens, se diz que esta renúncia é de 3 tipos. Não se deve renunciar ao culto, à caridade e à austeridade, porque esses atos purificam o coração do sábio. No entanto, esses atos devem ser feitos sem apego aos frutos. Esta é minha definitiva e correta opinião. Tampouco é correta a renúncia dos atos obrigatórios recomendados pelas Escrituras. Esse tipo de renúncia, feito pela confusão mental, é considerado como tamásico. Considerando o incômodo e temendo ao sofrimento físico, se alguém abandona os atos recomendados, então, por esta renúncia rajásica, não logra teu fruto, a emancipação final. Ó Arjuna, a renúncia é sátrica, quando se cumpre o ato obrigatório como um dever, com desapego e sem desejar seu fruto. O homem de renúncia dotado de sátiva, serenidade, de compreensão firme e cujas dúvidas desapareceram, não se aborrece com o trabalho desagradável, nem anseia ao agradável. O ser corpóreo não pode abandonar todas as ações, mas aqueles que renunciam ao fruto da ação, ele é considerado como homem de renúncia. Os frutos das ações são de 3 tipos: desagradáveis, agradáveis e uma mistura de ambos. Esses frutos se aderem após a morte, e aquele que não os renunciou, mas não ao homem de renúncia. Então esses frutos se aderem após a morte àquele que não renunciou. Então isso faz nascer na natureza material segundo seus apegos passados, mas não ao homem de renúncia.
Então aquele que renunciou, ele se ficou livre de todo esse caminho passado. Continuando no verso 13: aprende de mim, ó tu de poderosos braços, sobre essas 5 causas relacionadas com o cumprimento das ações, segundo a mais alta sabedoria, que é o fim de toda ação. O corpo, o ego, os órgãos, as funções e as deidades que presidem os órgãos, estas são as 5 causas. Aditya, ou o sol, preside nos olhos, Indra, os braços, etc. Então, as deidades, dizendo aqui Krishna, que cada órgão do corpo, ela reverencia a uma deidade, né, um deva, né? Qualquer ato devido ou indevido, seja físico, verbal ou mental, tem essas 5 causas. Sendo assim, o caso, aquele que pela defeituosa compreensão considera o Atman, o ser, ao absoluto, como agente, esse nécio não vê a realidade. Aquele que está livre do conceito de ego, cujo entendimento não está afetado pelo ego, pelo apego, ainda que mate aos seres, na realidade não mata a ninguém e não fica ligado pelo resultado da ação. O conhecimento, o que há para conhecer-se, e o conhecedor formam o tríplice impulso da ação. O instrumento, os órgãos, o objeto e o agente formam a base da tríplice ação. Sobre a ciência dos gunas, as qualidades, o sistema Sankhya declara que, segundo o guna, diferem os conhecimentos, as ações e os agentes. Ouve com atenção. Pelo conhecimento sáttvico, se percebe finalmente em todos os seres manifestados que estão separados a uma única substância imutável e imperecedora. Pelo conhecimento rajásico, vê-se que os distintos seres são entidades separadas. O conhecimento tamásico é irracional, trivial e não está baseado na verdade. Esse conhecimento está limitado a um só efeito, ao qual apresenta como a totalidade do fato. A ação sátvica é recomendada pelas escrituras, que se faz sem apego, sem atração, repulsão ou ansiedade pelo fruto. A ação rajásica se faz desejando o fruto por ostentação e com demasiado esforço. A ação tamásica se faz sob ilusão, descuidando da consequência, da perda, da capacidade e do dano que possa causar. O agente sátvico é aquele que não tem apego ou egoísmo, que possui fortaleza e entusiasmo, e que não é afetado pelo êxito ou pelo fracasso. O agente rajásico é interesseiro, ansioso pelo fruto da ação, ambicioso, malicioso, impuro e sujeito a súbita alegria ou tristeza. O agente tamásico é inconstante, vulgar, arrogante, desonesto, malévolo, indolente, sem ânimo e preguiçoso. A Dhananjaya ouve sobre a tríplice distinção. Segundo os gunas, sobre o intelecto é a firmeza, a qual lhe explicarei separadamente e amplamente. Ó Parta, o intelecto sábtico conhece os caminhos recomendados e proibidos da ação e da renúncia. Conhece ao medo e também ao estado sem medo, a escravidão e a liberação. Ó Parta, o intelecto rajásico não tem conceito claro sobre retidão, a perversidade, a ação recomendada e a ação proibida. O intelecto tamásico, à parte, está coberto pela ignorância, considera a perversidade como retidão e interpreta, ao contrário, todos os conceitos. A firmeza sática, à parte, é apoiada pelo yoga, que controla as funções da mente, pelos pranas, as forças vitais, e dos órgãos dos sentidos. A firmeza rajásica, à parte, regula a mente a respeito do dever, do prazer, da riqueza e do desejo de lograr o fruto da ação pelo apego. A firmeza tamásica, à parte, não permite ao nésio afastar-se do sono, do medo, do pesar, do desalento e da soberba. Então paramos no verso 35, essa é a primeira parte. Domingo que vem continuaremos a outra parte do último canto. Obrigado a todos e até